Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Espírito Santo, te convido a estar conosco em mais um dia desse caminho, a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Bom dia, boa tarde, boa noite, filhos e filhas de Maria. Hoje, nosso 14º dia de preparação. Para esse dia, vamos falar de maus hábitos e suas consequências. Leitura sugerida, Mateus, capítulo 15, versículo dos 10 ao 20. Depois reuniu os assistentes e disse-lhes: Ouvi e compreendei, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: Sabes que os fariseus se escandalizam com as palavras que ouviram. Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz a outro, tombarão ambos na mesma vala. Tomando então a palavra, Pedro disse: Explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: Sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso o que mancha o homem, porque é o coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Que essas palavras possam frutificar em nossos corações. Então, irmãos, quando olhamos, né, para essa passagem, Deus deixa muito claro ali, né, que ele fala, não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai dela. Então, ele convida, né, que a gente olhe para dentro, que a gente realmente olhe para o nosso coração, para que a gente entenda o que que tem ali. E muitas vezes, quando a gente olha para as coisas que a gente faz, dos hábitos que a gente tem, isso reflete, muitas vezes não, isso reflete o que temos no coração. Muitas vezes temos corações feridos, né? E para que a gente possa mudar essa situação em nossa vida, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos entender isso, nós precisamos reconhecer, né, essa fragilidade e querer mudar isso. Então, irmão, se nós queremos mudar, que nós possamos buscar uma vida de intimidade com Deus, para que Ele possa nos ajudar a trilhar esse caminho, né? Então, que nesse momento a gente possa pedir ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós, que Ele ponha a luz em todos aqueles hábitos que nos afastam de Deus, como a murmuração, procrastinação, todas essas coisas que a gente acaba deixando ferir o nosso coração, né? Deixando poluir o nosso coração. Então, que a gente peça ao Espírito Santo que ponha essa luz, e mais do que isso, que ele nos mostre, né, esse caminho, o que que ele deseja, né, como que nós podemos chegar a essa santidade. Então, que Deus possa nos tirar de lugares que não são de Deus, né, que não nos trazem coisas boas, né, trazem coisas que Deus deseja para nós. Que Deus possa também afastar pessoas que nos levam, né, a esses maus pensamentos. E que através também, né, dessa intimidade, da busca por confissão, pela Eucaristia, nós possamos ter uma vida verdadeiramente transformada. E que nossos hábitos também sejam transformados, né? Para que o nosso coração reflita isso. E aí, indo aqui hoje para a reflexão, para o material, ele vai nos dizer: o pecado traz consequências sérias e profundas, especialmente em nossa vida espiritual, criando uma série de desordens que afetam nossa inteligência e nossa vontade. Cometendo-o, perdemos a clareza no entendimento das verdades de Deus, desviando-nos de nosso verdadeiro propósito e abrindo caminho para o apego desordenado às coisas do mundo e ao amor próprio. Nossa visão se obscurece e muitas vezes perdemos de vista a humildade e a disposição para servir, tornando-nos, em vez disso, presos a nossas próprias opiniões e menos inclinados a ouvir a voz de Deus. Somente com humildade podemos encontrar novamente o verdadeiro caminho e nos voltar para Deus, que é a verdade suprema. Então, nós precisamos ter um coração humilde em reconhecer que o nosso caminho às vezes não está bom, né? Porque quando a gente muitas vezes está no mundo, né, a gente já passou por essa parte do desapego, as pessoas elas trazem pra gente que
quanto mais a gente busca uma felicidade passageira, mais a gente é feliz. E a gente fica ali naquela busca incessante. Ah, que nós temos que amar nós, que a gente tem que se preocupar primeiro conosco. E não é isso que Deus nos ensina, né? Deus nos ensina a amar o próximo também. Então que a gente possa, né, olhando para isso também, pedir esse coração humilde. Humilde em reconhecer que nós precisamos mudar, né? Que esses hábitos, eles se tornaram coisas apenas por uma busca de prazer e não verdadeiramente por um coração, né, verdadeiramente feliz em Deus. Na vontade também encontramos fragilidades, pois o pecado original deixou em nós uma inclinação às paixões e aos desejos desordenados, que acabam suprimindo o que há de mais nobre no nosso ser. Ao ceder esses desejos, encontramos obstáculos à prática das virtudes e nos distanciamos de Deus. Além disso, o pecado que cometemos ao longo da vida agravam ainda mais essa inclinação, aumentando a nossa fraqueza espiritual. Então, quando a gente olha ali para um vício, né, que a gente vai criando, e esse vício pode ser muitas coisas, ele nasce pequeno, ele nasce muitas vezes de uma curiosidade, de uma busca ali rápida por um prazer, né? E de repente, essa busca pequena, ela vai se transformando em coisas muito piores, né? Ela vai aumentando, ela vai fazendo que a gente busque outras coisas. Então, que a gente possa reconhecer esses vícios em nossas vidas, né? E pedir também a graça de Deus, para que a gente possa mudar isso. E não só a graça, mas que nós possamos também através da nossa decisão, tomar ações concretas, né? E aí, muitas vezes, para que a gente possa ter essa força de seguir, de dar sequência, nós precisamos ter uma vida pautada em Deus. E como que a gente pode fazer isso? Através de uma intimidade verdadeira com Deus, através da leitura da palavra, através de uma oração pessoal, através da Santa Eucaristia, que é o nosso ápice, né? Através também da confissão. Então, eu tenho um hábito que me leva sempre ao pecado. Então, que a gente possa se arrepender verdadeiramente, levar isso à confissão e ir lutando realmente contra aquilo. Reconhecendo essas limitações, sabemos que não podemos confiar em nossas próprias forças para superar esses hábitos e permanecer fiéis a Deus. Temos que nos reconhecer pecadores e clamar pela misericórdia divina, empenhando-nos em uma vida interior e no cuidado das coisas do Espírito. Nosso coração deve estar voltado apenas a Deus, que é fonte da verdadeira paz e alegria. Então, quando eu olho aqui também, fica muito forte para mim que nós também precisamos nos afastar de situações que nos levam ao pecado. A gente tem que entender que nós somos frágeis, que nós somos miseráveis. Então a gente não pode se colocar em situações, a gente não pode estar próximo de pessoas que nos levem ao pecado, né? Então que a gente também possa ter esse discernimento e essa decisão. Para cultivar essa vida espiritual, Maria Santíssima é o nosso maior modelo e auxílio. Ela que é plena da graça e da pureza, foi sempre fiel a Deus, declarando-se como a serva do Senhor. Ao nos inspirarmos em Nossa Senhora, também podemos vencer o orgulho que muitas vezes nos cega e nos faz esquecer de Deus. Aquele que se consagra a ela confia-lhe seus bens espirituais e seus corações, certos de que ela cuidará dessa riqueza, aumentando a nossa fé e fortalecendo nossas virtudes. Então, através também dessa consagração, né, nós podemos também ter esses hábitos transformados. Então, que a gente faça verdadeiramente, né, essa entrega nas mãos de Maria, de tudo aquilo que temos, para que ela nos ajude, né? Que a gente peça para que ela caminhe conosco, mas que esse caminhar seja também um caminhar de olhar para ela, né? De ver ela como um exemplo, de realmente querer ouvir ali o que a mãe tem a nos dizer. Os maus hábitos são frutos do pecado original e dos pecados que cometemos ao longo da vida, e eles tendem a nos fazer voltar nosso olhar para nós mesmos, esquecendo-nos do amor e da dedicação que devemos ao próximo. Quando nos deixamos levar pelo orgulho e pela falsa sabedoria do mundo, afastamos de Deus e passamos a agir como se sua lei não existisse, vivendo de acordo com nossas vontades e colocando-nos no centro de tudo. Então, que a gente possa também pedir a Deus para que a gente saia desse centro de tudo, para que a gente entenda, né, que nós precisamos nos diminuir para que Deus apareça em nós, né? Esses hábitos nos afastam da caridade, enfraquecendo o amor por Deus e pelos outros, e nos inclinando apenas ao que nos agrada ou traz conforto. Se nos dispormos a enfrentar sacrifícios ou
sem nos dispormos a enfrentar sacrifício ou penitências, sem uma vida de oração e sem a força dos sacramentos. Nossa união com Deus corre o risco de enfraquecer cada vez mais. Então, a gente também precisa entender que a partir do momento que a gente entra nesse caminho, nós vamos precisar fazer sacrifícios, nós vamos precisar fazer penitência. E às vezes isso vai ser através de um jejum, às vezes vai ser através de realmente dizer um não, que naquele primeiro momento vai nos custar muito. Por quê? Porque a nossa carne vai pedir por aquilo, mas que é extremamente importante para que a gente tenha essa conversão, para que a gente tenha essa mudança de vida, para que a gente crie verdadeiramente novos hábitos, hábitos que agradam a Deus. Para superar esses hábitos e fortalecer a vida espiritual, precisamos seguir o exemplo de Jesus Cristo e ser sensíveis à sabedoria divina. Não podemos poupar esforços para alcançar a verdadeira santidade, mesmo que isso exija sacrifícios. E ao olharmos para a Virgem Maria, encontramos um exemplo perfeito de humildade, coragem e dedicação ao próximo. Ela nos ensina um caminho para retornarmos a Deus e a amar o próximo de forma desinteressada, como ela mesma faz. Então, também uma outra forma é a gente ter esse olhar para o próximo, né? Então, será que nós buscamos ter um coração caridoso? Então, que a gente também possa tentar ter esse olhar para o próximo. Por meio de Nossa Senhora, encontramos também a coragem cristã necessária para suportar as provações, com a mesma disposição e coragem com que ela suportou as dores de ver o sofrimento de Cristo em sua paixão. Assim, não devemos economizar esforços na busca pela santidade, mas sim deixar que Maria Santíssima seja nosso modelo de entrega a Deus e ao serviço dos irmãos, dedicando nossas vidas ao que é eterno e verdadeiro. Então, que a gente possa aí pedir ao Espírito Santo que nos mostre todos aqueles hábitos que nos levam, né, à busca da santidade, para que a gente viva realmente dedicado a tudo aquilo que é eterno e tudo aquilo que realmente nos leva a Deus. E nas reflexões fica: quais hábitos recorrentes na minha vida me afastam de Deus e enfraquecem minha relação com Ele? Quais são as consequências dos meus hábitos para minha paz interior e minha capacidade de servir a Deus? Como posso substituir um hábito que me afasta de Deus por uma prática que fortalece minha vida espiritual? Então, que a gente possa pedir aí luz, né? E que a gente também possa ir escrevendo isso, né? E também tomando ações. Oração do dia. Maria Santíssima, guarda fidelíssima da nossa alma. Lançamo-nos em vós, implorando o vosso compassivo olhar. Despojai-nos de nós mesmos, do orgulho, da sexualidade. Revesti-nos de Jesus, para que aprendamos a amar a Deus e a devotar-nos ao próximo. Alentai-nos, Mãe das dores, e confortai o nosso coração, no incêndio da caridade do vosso coração imaculado, e que aceitemos fazer morrer a própria vontade, sempre dóceis às vossas suaves austeridades para conosco. Preparai-nos na consagração que a vós queremos fazer, encaminhando-nos os passos pelas veredas das virtudes que são tão difíceis às nossas naturezas. Amém. Ave do mar estrela, de Deus Mãe Bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos a paz e quietação. E ao nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cego alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ó atenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dai-nos pureza e brandura. Dai-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Espírito da verdade, tem de piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem de piedade de nós. Espírito da inteligência, tem de piedade de nós.
Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa consolação do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdade, piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Benigna, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro nesse dia meus olhos, os meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa vossa. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!